Boa noite, boa noite. Hoje aqui no Lemana nós teremos uma live musical com nossos queridos amigos Jéssica e Thales, com os comentários de Alexandre Ferrari. Bom, a gente já vai iniciar a nossa live, assim que alguém puder dar um retornozinho, né? Só mandando uma mensagem dizendo que estão nos ouvindo bem, nos vendo bem. A gente já inicia a nossa live e eu já vou deixar vocês com os comentários de Alexandre Ferrari, que vai nos apresentar a Jéssica e o Thales. Então, uma boa noite a todos vocês. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Tá todo mundo escutando o áudio? Eu tô ouvindo. Ah, tá. Wilson, você quer que a gente comece cantando já? Sim, podem começar cantando. Eu já tive o retorno aqui, tá tudo ok, tá bom? Tá. Beleza, então. Uma boa live aí para vocês. Tá? Tá, A ok, gente se obrigada. encontra daqui a pouquinho. Obrigado, até já. Ele é o Pai de todos nós, que o chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino
Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Pessoal, essa música é um louvor a Deus e às criações dele na natureza. E a gente lembra do Livro dos Espíritos, logo na primeira pergunta que Allan Kardec faz, ele pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E na sequência de perguntas, lá na pergunta número 4, Kardec faz uma pergunta sobre uma prova da existência de Deus. Onde é que a gente pode ter essa prova? E os Espíritos respondem que nós temos um axioma na nossa ciência, que não existe um efeito sem ter uma causa. Que é para a gente procurar aquilo que não é obra do homem, onde é que está a causa? E aí a nossa razão vai nos responder. E na questão seguinte, a número 5, fala do sentimento que todos nós temos da existência de Deus. O que os Espíritos falam disso? Exatamente que Deus existe. Ou seja, que também seria mais um efeito mais uma aplicação dessa que não é efeito sem causa. Ou seja, Deus e a natureza, nós vemos em todas as partes. Eurípides Barçanufo, ele faz uma oração muito bonita, que ele diz: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência, que é a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, em uma criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui. É Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com a natureza, a vossa filha, a nossa mãe. Então, essa música é bem isso. É a expressão de Deus e a sua criação aqui pra gente. Muito bom. A gente vai cantar agora a música Médiuns, né, do Tim Vanessa. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é quem falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos
Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é quem falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Sempre médium, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Parabéns pela música. Gente, essa música fala sobre a mediunidade, bem na época do cristianismo primitivo. Naquela época não se usava a palavra mediunidade. Mediunidade nasceu com a codificação da doutrina espírita, quando Allan Kardec, né, batizou esse fenômeno com esse nome. Mas não é porque criou a palavra nesse período que ela já não existia. Ela é desde das eras mais remotas. Ela sempre esteve presente, né, no nosso planeta Terra. E nós pegamos, então, essas passagens da Bíblia, onde nós vemos, então, esses relatos da mediunidade. E o que é essa mediunidade? Divaldo Franco costuma dizer que o médium é aquela pessoa que vai a uma festa de casamento e fica mais feliz do que a noiva, e vai a um velório e fica mais triste do que a viúva, porque ela sente de uma forma mais intensa, porque é o sentimento da pessoa mais aquele que ele capta ao seu redor. Porque a mediunidade é o canal de comunicação que nós temos com o mundo espiritual. Por ela que verte, então, todas as informações que vêm do mundo espiritual. É por ela que nós temos a codificação da doutrina dos espíritos. É pela mediunidade. E nessa música a gente vê que lá na época de Jesus, na época da época primitiva, eles relembram a passagem que o profeta Joel fala, que Deus disse que no final dos tempos, o Espírito dele seria derramado em toda a carne, que os nossos filhos, as nossas filhas profetizariam, que os jovens teriam visões, os velhos sonhariam sonhos. Ou seja, falando para a gente a respeito da mediunidade agora em toda a parte, reconhecida, vivida, experienciada por todos nós. E a música traz essa visão para a gente aí da mediunidade tão querida e tão boa para todos nós nos dias de hoje. Parabéns pela música. Obrigada. A gente particularmente acha muito interessante, né, que o Tim e Vanessa, eles conseguem trazer bastante desses relatos do cristianismo primitivo, e é bem interessante essa música citar a mediunidade em várias passagens bíblicas, né? Então a gente quis trazer essa música justamente para a gente poder ampliar a nossa visão sobre a mediunidade e ver que ela já existia muito antes, né, da gente conhecer. Só não tinha esse nome de mediunidade, igual você falou. E que hoje ela, assim como sempre aconteceu, né, ela nos guiou, né? Porque por intermédio do plano espiritual a gente consegue, enfim, decidir tomar as nossas decisões, né? Muitas vezes baseado em influenciações. Então, a importância disso para o nosso dia a dia hoje também. Isso. E naquela época, os profetas também, eles tinham muitas visões, né, através de sonhos. Então, aí já demonstrava uma forma de mediunidade, né? Já naquela época. Muito interessante. Agora a gente vai cantar a música Perdoa, da Cacá Rezende.
antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço pra chegar no inimigo, um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre outra face, a face do perdão. Que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço pra chegar no inimigo, um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre outra face, a face do perdão. Mostre outra face, a face do perdão. Mostre outra face, a face do perdão. Eita, gente, essa música é uma das coisas que nós achamos a coisa mais difícil da gente fazer, que é o perdão. E, ao mesmo tempo, é a coisa melhor que a gente pode fazer na nossa vida, é quando a gente consegue perdoar. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante na casa da minha irmã. Houve um desentendimento sério entre ela e a minha sobrinha. As duas se desentenderam feio. E eu estava na casa da minha irmã depois de muito tempo desse desentendimento. Já tinha passado bastante tempo. E eu estava na casa da minha irmã quando a minha irmã falou assim: não, Alexandre, eu estou sentindo no meu coração que eu preciso fazer as pazes com a Daniela. Daniela, a nossa sobrinha, né? E ela ligou. Na hora que a minha irmã ligou para a minha sobrinha, para poder pedir perdão, para elas fazerem as pazes, a minha sobrinha atendeu e falou assim: tia, eu estou aqui na porta da casa da senhora, eu vim também aqui para poder pedir perdão para a senhora. Gente, eu quase chorei quando eu vi a cena. Ela abriu a porta, as duas se abraçaram e foi a coisa mais bonita que eu vi, uma das coisas mais bonitas que eu já vi acontecer.
tirou um peso de cima das duas. A gente sabia daquele peso estava com elas durante bastante tempo. A partir do momento que o perdão aconteceu, eu vi aquele peso sendo retirado automaticamente das costas das duas. Então, essa música, apesar de ser difícil para a gente conseguir colocar na prática, é o remédio infalível para a nossa felicidade, a nossa saúde, para o nosso bem-estar em geral. E é uma lição que Jesus já trouxe, né, quando ele veio aqui à Terra. Ele veio trazer no evangelho dele e nas pregações, né, para os discípulos, ele sempre falava do perdão das ofensas, né? Muito legal. Então agora a gente vai cantar Pedro, Tim e Vanessa. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te agoejo ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois o mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens, Se perseverares serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Gente, essa música fala do apóstolo Pedro. Na verdade, o nome dele é Simão, mas logo no início, quando Simão conhece Jesus, logo no momento em que André, o irmão de Simão Pedro, apresenta ele para Jesus, Jesus se volta para Simão e fala assim: você é o Simão, filho de Jonas, mas a partir de agora você vai se chamar Cefas, quer dizer Pedro, para poder construir a igreja. E ele tem várias passagens com Jesus, e uma das que eu mais gosto, que mais fala ao coração, são dois momentos que ele vive, dentre os muitos que a gente pode ver na Bíblia,
É o momento em que Jesus está se despedindo, que ele sabe que vai ser crucificado, e ele está falando para os apóstolos que ele vai deixar, né, vai embora, e os apóstolos vão seguir o caminho deles. E aí Pedro pergunta, mas para onde é que o senhor vai? E aí ele fala assim que ele vai ser preso, que ele vai ser desse tipo. E Pedro fala assim, não, mas eu não vou deixar de jeito nenhum. Aonde o senhor for, eu vou atrás. E Jesus fala assim, antes que o galo cante, você vai negar a mim por 3 vezes. Que Pedro falou assim, não, eu vou te dar a minha vida, Senhor. E ele falou assim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Acontece que Jesus é preso. Pedro, lembrando da promessa que não ia abandonar Jesus, pega uma espada, corta a orelha de Malco, que é o servo do sumo sacerdote. Aí Jesus é preso e ele vai atrás, porque ele disse que não ia abandonar Jesus. Lá, quando chega no ambiente hostil, e ele se vê no meio de pessoas nada amigáveis, ele começa, então, as negações. Ele nega para a porteira que deixou ele entrar, que não conhecia Jesus. Lá em volta da fogueira, quando alguém fala, mas você não é o amigo desse aí que foi preso? Não, ele diz que não. Depois ele nega a 3ª vez, e na hora que ele nega a 3ª vez, o galo canta. E ele se lembra que Jesus falou, que ele ia negar 3 vezes antes do galo cantar. E depois Jesus é preso e ele não tem como se despedir, ou pedir desculpa para Jesus do que ele fez. Só que no final, depois que Jesus ressuscita e está quase no momento dele subir aos céus, ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus pergunta uma 2ª vez, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz que sim. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, então, deixa Pedro reafirmar o amor dele por 3 vezes também, porque 3 vezes Pedro o negou. Mas Jesus dá essa oportunidade para Pedro falar também 3 vezes sobre o amor dele por Jesus. E ele realmente apacenta as ovelhas depois disso. Chega a escrever numa das suas cartas, a primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, Pedro diz, tendes ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Esse é Pedro, o apóstolo. Muito bom. E por conta da história, a passagem, né, a música, ela se torna muito emocionante. Agora a gente vai cantar a Canção para Cristo, do Denis Soares, com participação do Tim. Vento sopra uma brisa, o cenário está pronto para um dia com triste final. Nuvens correm o céu, o tempo passa e apertam-se as coisas no meu coração. Silêncio, calam-se as bocas, as lágrimas, olhares e suspiros trazem temporal. O sol se esconde nas nuvens, a imagem da cruz na montanha envergonha a nação. Sangue, coroa de espinhos, cada passo eu te lembro falando a respeito do amor. Medo
pulsos cravados, anuncio as mudanças de paz de uma nova era. Não consigo viver sem pensar em você. Vou seguir os seus passos em busca do amor. Praticar a fé com devoção a Deus e semear a esperança como se planta uma flor. Buscarei os caminhos da fraternidade, falarei dos exemplos que eu mesmo vi. Praticarei a fé, o amor, a caridade. Amarei ao próximo como amei a ti. Tenho medo dos rumos que trilharei, dos inimigos que entrarão em meu caminho. Ilumina-me, Pai, e não me deixe só. Quando penso em Ti, sei que não estou sozinho. Minha força é a fé que parte desse nome, que remove montanhas em nome do amor. Leva a felicidade onde mora a dor, o alimento da alma para os que têm fome. Buscarei os caminhos da fraternidade, falarei dos exemplos que eu mesmo vi. Praticarei a fé, o amor, a caridade. Amarei ao próximo como amei a ti. A gente precisar resumir tudo que Jesus nos ensinou, a gente pode usar a palavra amor. Eu acho que o amor, Jesus usou essa palavra e demonstrou isso para a gente poder entender o que é o seu evangelho. Naquele momento em que ele fala assim, não pense que eu vim destruir a lei. Que eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E desde o momento que ele pronunciou isso no Sermão da Montanha, ele botou toda a lei da época na prática. E quando ele foi perguntado qual era o maior mandamento da lei, ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo referência à lei da época, que já tinha esses mandamentos lá escritos. E ao final, quando ele está despedindo dos apóstolos, no mesmo momento em que Pedro disse que ia dar a vida por ele, e ele disse que Pedro negaria ele por 3 vezes, um pouco antes Jesus falou para os apóstolos, agora está chegando a minha hora de eu ir, então um novo mandamento eu vos dou. Ou seja, ele viveu toda a vida dele ali, cumprindo com os mandamentos.
dentro daquela lei, que ele não veio destruir, que ele veio cumprir. Mas no final ele falou assim, um novo mandamento eu vou deixar. E todos os apóstolos ficaram prestando atenção, qual seria? E ele diz então, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que do mesmo jeito que eu amei vocês, que vocês também se amem uns aos outros. Sereis reconhecidos como os meus discípulos, por amarem-se uns aos outros. Não pelo ouro que vocês tiverem, por curar, por fazer milagre. Não vai ser por isso que vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por amarem-se uns aos outros, como eu vos amei. Então, essa canção para Cristo fala sobre esse amor, sobre a caridade, a fraternidade, sobre a fé, a esperança. Todos esses ensinamentos, a gente pode resumir eles no amor de Jesus. Isso, e é uma música muito emocionante. Toda vez que eu canto, eu me emociono, que eu gosto muito dela. Agora a gente vai cantar Hino a Maria, do Zeno Gonçalves. Tua casa neste dia, ó Maria, abre as portas, abre os braços para Jesus, dá entrada a todos os filhos na agonia. Recebam teu amor e a tua luz, Mãe querida, protegei a todos nós neste mundo de amargura e expiação. A quem chora, consolai com a tua voz e guardai-vos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e seguir. Neste dia, ó Maria, abre as portas, abre os braços para Jesus, dá entrada a todos os filhos na agonia, que recebam querida, protegei a todos nós neste mundo de amargura e expiação.
Gente, eu amo essa música, vocês tocaram ela lindamente, meus parabéns. Obrigado. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, recebe a visita do anjo Gabriel, que anuncia a ela que ela vai ser mãe de um menino e o nome dele vai ser Jesus e que ele vai ser filho do Altíssimo. E a resposta dela é uma das respostas que mais nos fala ao coração. A humildade com que ela responde, que se faça na serva a vontade do seu Senhor. E vendo na música, e vendo as casas, o Lemana, o Lamana e todas as casas que traz Maria como a figura central, a mentora maior, a gente vê essa característica de se faça na serva a vontade do seu Senhor. Cada trabalhador de Maria tem essa característica de se parecer muito com essa fala dela, de seguir o caminho, seguir o roteiro de Jesus. Quando eles estão lá na boda de Caná, que acaba o vinho, e Jesus, ela pede para Jesus, né, fazer alguma coisa, e ele pede um pote com água, e aí ela fala para os servos da casa, façam tudo o que ele mandar. Ou seja, se a gente aprender a fazer isso, tudo que Jesus mandar, a gente seguir esse roteiro, a gente vai ser feliz. E Maria consegue passar essa expressão para a gente. Uma coisa curiosa de Maria, que eu gostaria de deixar, é quando o anjo Gabriel aborda ela, ele fala assim, Ave, tu és cheia de graça, o Senhor é convosco. E nesse mesmo capítulo, que é Lucas capítulo 1, ela depois vai visitar a prima Isabel, que está grávida de João Batista, e quando ela chega, o menino remexe no seio da mãe. E Isabel fala assim, bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre. E dessas duas passagens do anjo Gabriel, a fala do anjo Gabriel e da sua prima Isabel, nós temos a oração que a gente tem hoje da Ave Maria, que é Ave Maria, tu és cheia de graça, o Senhor é convosco. E depois, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa aí é a oração que a gente encontra em Lucas 1, desses dois momentos, do anjo Gabriel com Maria e depois da sua prima Isabel com ela. Só uma curiosidade para a gente guardar aí hoje. Estamos chegando ao final do nosso repertório. A gente vai encerrar com uma música chamada Pai Nosso, que é uma prece, né? A prece que Jesus nos ensinou. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior
doce, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Nada como a oração do Pai Nosso para a gente poder estar encerrando o nosso momento. O Pai Nosso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. E alguns versículos antes, nós vemos Jesus ensinando, dizendo que duas coisas importantes. A primeira, ele fala, quando fordes orar, não procure ser igual aos hipócritas que ficam no meio das ruas, das sinagogas, para que sejam vistos pelos homens. Jesus fala assim, procura o seu quarto, fecha a porta e vai orar ao seu Pai que está no céu em segredo. E o seu Pai que recebe a sua oração em segredo vai atender o seu pedido. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, ele fala assim, quando for orar, não fica falando repetidamente várias vezes as mesmas coisas, igual os gentios fazem. Porque o vosso Pai que está no céu sabe da sua necessidade, ele sabe o que você precisa. E aí, depois desses dois momentos, para a gente não procurar ficar se exibindo ou ser visto pelas pessoas, ou ficar só repetindo palavras, mas a gente realmente procurar um diálogo com Deus, aí Jesus fala assim, quando vocês forem orar, digam, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações e livrai-nos de todo o mal. Pois somente do Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Jesus fala uma oração profunda e simples. Fala sobre a nossa necessidade material do pão de cada dia, a nossa necessidade emocional do perdão das ofensas, a nossa necessidade espiritual de não cairmos nas tentações e nos livrar de todos os males. Ele é completo na oração, simples, e antes de tudo isso, a exaltação a Deus, o nosso Pai que está nos céus, a fim de que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Quando nós conseguirmos assimilar esta oração simples na nossa vida, deixar que a vontade de Deus se cumpra, ao invés de nós queremos fazer do nosso jeito, e conseguirmos atender as nossas necessidades básicas, tanto materialmente, emocionalmente e espiritualmente, essa oração nos fala muito sobre tudo isso. O nosso Pai, em primeiro lugar, permitir que ele flua na nossa vida e pedirmos o necessário para as nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Que Deus abençoe vocês, meus parabéns, a música linda. Obrigada. Obrigado. Gente, eu queria confidenciar para vocês que estar aqui por trás, vendo os comentários do Alexandre, vendo o Thales e a Jéssica cantar, não tem como não se emocionar. Não se emocionar porque não só a música, mas as lembranças que o Alexandre sempre nos traz do Evangelho fazem nos remeter a uma época em que nós mesmos já estivemos lá juntamente ao Cristo. Provavelmente nós o negamos, assim como Pedro fez, mas hoje nós já nos encontramos no caminho inverso. Hoje já nós procuramos o Cristo, amamos o Cristo e servimos o Cristo. Então, em nome da diretoria do Lemana, essa casa
abençoada que fica em Macapá, no Amapá, possa abençoar todos aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que moram na região, todos aqueles que porventura assistiram juntamente conosco a live e também assistirão depois na plataforma do Facebook e do YouTube. Então, meus sinceros agradecimentos em nome da diretoria, ao Thales, à Jéssica, que sempre carinhosamente atendem ao pedido meu, de Mariane, né, do Luiz, do Robson, ao Alexandre, que é esse trabalhador incrível, um irmão muito querido de todos nós, que também sempre atende os nossos pedidos. Eu queria desejar a vocês uma belíssima noite, porque nós teremos, sim, com certeza, uma belíssima noite embalada por tão doces melodias e por tão doces comentários como foram de vocês. Então, Alexandre, pode fazer aí as suas palavras finais e meus sinceros agradecimentos a você. Só tenho a agradecer a oportunidade, dizer também o carinho que eu tenho por você, Wilson, pela Mariane, a Jéssica e o Thales. Eu tenho uma lembrança de tê-los visto, mas eu não tenho muito contato ainda, mas foi muito bom estar com vocês na noite de hoje, eu gostei muito. A primeira vez que eu fiz um trabalho desse tipo, eu estava até um pouco apreensivo para saber como é que seria, mas vocês, aos poucos, me ajudaram no desenvolver, né, da noite. Muito obrigado por esse momento, foi ótimo, gostei muito de participar, espero que a gente possa fazer isso mais vezes e ir aprimorando esse trabalho dessa forma. Muito obrigado. Jéssica e Thales, suas palavras finais aí e, novamente, os nossos agradecimentos a esse carinho que vocês tiveram conosco aí nesses mais de 50 minutos aí. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com todos vocês. É sempre com muita satisfação que a gente aceita os convites, porque fazer esse trabalho também traz uma harmonia muito grande para os nossos corações, né? E agradecer ao Alexandre por ter feito os comentários das músicas. Com certeza tornou tudo muito mais emocionante, né? Porque a gente saber a história do evangelho que está por trás é o que deixa a música cada vez marcante. E o objetivo da música espírita é justamente esse, é evangelizar. Então a gente agradece bastante, tá? O Wilson pelo convite, Alexandre por ter participado com a gente. Eu faço as palavras da Jéssica as minhas, né? E agradeço de coração também, mais uma vez. A gente se pega, às vezes, né, no mesmo ambiente, fazendo lives, mas com sentimentos diferentes, né, com ensinamentos diferentes e uma sensação também diferente em cada trabalho, que sempre é muito gratificante, né, de dever cumprido e sentir a energia das pessoas com a gente também é sempre muito bom. Obrigado, viu? Sempre que precisar, pode contar com a gente. Isso. Com certeza. Muito obrigado. Gente, a gente vai se despedindo aí de vocês, se despedindo dos nossos amigos da live, do Facebook, do YouTube, e até a segunda-feira, onde nós teremos mais uma live às 8h30 da noite, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, meus queridos amigos. Abraço, tchau. Fiquem com Deus, gente. Até logo. Amém. Até.